Bem-vindos ao Indústria Criativa, o podcast sobre a essência do negócio, onde a indústria se reinventa sem perder a essência. Eu sou Fernando Leb e estou aqui para apresentar esse podcast com uma convidada muito especial. Thalita Cardoso é gerente nacional de Marketing Trade da Vida Veg. Antes de começar com a Thalita, eu queria agradecer meus parceiros, a Leb, agência de marketing e full marketing, que eu sou o CEO, a Fieng, ao P7 Criativo e ao Grupo Partners, grupo em que a agência Leb faz parte. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um nome diferente, né? Tem que tomar esse cuidado, mas seja muito bem-vinda. Fique à vontade para a gente bater esse papo sobre marketing, sobre vendas, sobre trade, que a gente gosta muito. Obrigada, Fernando. Parabéns pela iniciativa de dar voz aí para a indústria, comentar um pouquinho dos seus processos, do seu dia a dia, se aproximar ainda mais aí do nosso consumidor. E pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Não, vai ser excelente, vai ser um papo excelente. Eu sou um apaixonado por marketing, trade, vendas, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Mas primeiro eu queria saber assim, conta um pouquinho da sua trajetória. Tem uma experiência diversa aí, né? Então, me conta. Então, Fernando, eu sou bióloga, na verdade. Me formei na UFLA, lá na Universidade Federal de Lavras, onde eu moro, onde temos a indústria da Vida Veg. E fiz mestrado em Ecologia Aplicada. Fui para Belo Horizonte, aqui, né? Fui lá para Belo Horizonte, não, aqui. Trabalhei na cidade administrativa no Instituto Estadual de Florestas com análise de dados e eu era especialista em pequenos e médios mamíferos. Pensa, como que eu cheguei no marketing e vendas? Eu vendia produtos de catálogo, e eu, em determinado momento, tomei a decisão de deixar isso e fui literalmente para a rua vender batom. Por que eu tive que fazer isso? Porque era o plano B que virou A. Naquela época, né, nós não vamos denunciar a idade, mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, eu ia para a rua realmente para abordar as pessoas, pegar os contatos, fazer aulas de maquiagem e vender os meus produtos. E, assim, foi muito desafiante. Porque, apesar de hoje falar em público, dar palestra, etc., eu era muito tímida e era muito ruim em vendas, eu falo mesmo. Era muito ruim. Então, eu enfrentei aquilo realmente como um desafio, eu adoro desafios, como uma oportunidade de me desenvolver nessa habilidade de falar com pessoas, trocar ideia, argumentação. E aí, nesse caminhar, eu entrei e comecei a levar mais a sério tudo isso, me tornei diretora nacional de vendas. Enfim, tive times pelo Brasil todo. Foi crescendo muito rápido, hein? Eu acho que um dos pontos assim, mais latentes para mim, Fernando, é que eu não me rotulo. Nem rotulo, literalmente, apesar de parecer um rótulo, mas eu não me limito àquilo ali. Eu acho que nós, como marqueteiros, temos essa habilidade de observação, de ouvir atentamente as situações. Então, eu percebi que era uma oportunidade, eu falei, por que não? E aí, eu me desenvolvi como diretora de vendas, tive time pelo Brasil todo. Chegou um momento que outras empresas começaram a me cobiçar para dar treinamento de vendas, eu comecei a aceitar. E eu falei, por que me limitar nessa marca? Vou atender mais marcas. Então, aí eu fundei a minha empresa de treinamento, consultoria, etc., E aí teve esse momento, então, voltado mais para vendas. Quando foi um pouco antes da pandemia ali, 2 anos antes da pandemia, porque eu já tenho aí 12 anos de trabalho em vendas e marketing, antes da pandemia, eu comecei a perceber, observando mesmo, um movimento de vendas, o setor de vendas estando mais próximo do setor de marketing. Que foi quando o digital veio com mais força e eu percebi, para que eu seja uma boa treinadora de vendas, eu preciso dominar marketing. A princípio, era só para que eu tivesse mais habilidades, um repertório mais vasto.
Só que os meus clientes, os donos das empresas, reclamavam das agências de marketing. Ah, a agência é superficial, ela não capta a essência, ela se perde nesse processo. Eu falei assim, como uma boa vendedora, eu falei, por que não? Vou pegar um cliente, vou fazer um mínimo produto viável. Falei para ele, olha, eu vou fazer todo o seu marketing, vai ser a primeira vez, você não vai me pagar. Eu fiquei, sei lá, uns 2, 3 meses fazendo um trabalho para ele. Se você gostar, você vai me dar o seu feedback constante para eu entender se eu devo abrir esse produto, que seria, então, um braço como prestador de serviço de agência de marketing. Deu muito certo. Aí eu montei minha agência e comecei a trabalhar em diversos públicos. Dentro de todo esse caminhar, eu comecei a me aperfeiçoar mais em marketing digital, né? Eu já fiz lançamentos digitais também, como estrategista digital. Então, nós temos muito o que compartilhar. Eu acho que, como não somos nichados especificamente dentro das agências, no caso do trabalho de agência, acaba que exige de você habilidades diversas de leitura, como eu mencionei. Foi assim que eu entrei no marketing, foi assim que eu entrei na Vida Veg, dando treinamentos e consultoria. Comecei na área de vendas, depois passei para o marketing. E aí o Álvaro, né, eu sempre brinco que ele é um bom observador também. Ele falou, Thalita, vem para cá, vamos trabalhar junto, vamos trazer esse seu olhar para dentro do marketing e também do trade, que é um desafio novo para mim, porque por se tratar do trade marketing ser dentro do marketing, obviamente é um braço do marketing, estruturar um setor de marketing dentro da indústria do varejo enfrenta vários desafios operacionais, logísticos, enfim. Então, está sendo uma jornada muito interessante poder levar esse meu conhecimento, essa minha habilidade, para dentro da casa das pessoas. Então, antes eu trabalhava as marcas, as vendas de um nível diferente, né? Geralmente eu pegava mais marcas pessoais, clínicas, e trabalhar com um produto mesmo que a pessoa está consumindo é incrível. É incrível. Eu sou muito apaixonado por trabalhar por produtos. Não é à toa que eu criei a indústria criativa, porque eu vejo, como eu falo de full marketing, eu acho que é o lugar onde a gente consegue aplicar praticamente todas as frentes que a gente enxerga no marketing. E o trade é um baita de um desafio, assim. Esse mercado em si, né, você teve uma trajetória muito legal, e eu acho muito importante esse link, né, de vendas com marketing. O mercado está trazendo até uma nova profissão, assim, não sei se você já viu, que é o CRO, né, um chefe de receita. É um cara que vai olhar para a receita das empresas. No meu ponto de vista, a pessoa, ou um gerente, um coordenador, um diretor de marketing tem que olhar para a receita. Então, essa nova profissão, para mim, ela é a extensão do diretor de marketing. Talvez porque diretores de marketing não estão olhando tão bem para a receita e estão ficando só na comunicação. E é isso. E o que tem, né, nesse diretor de receita? Tem o marketing, vendas e pós-venda. Então, são as 3 frentes que geram receita para a empresa. E uma das frentes mais relevantes é o pós-venda, que muita gente não trabalha bem, né? Tem 24 anos que eu estou trabalhando com marketing e toda empresa que eu entro tem uma questão no pós-venda também. Essa parte de receita é bem interessante você falar isso, porque um dos pilares que a gente tem muito forte dentro da Vida Veg é fazer com que esses produtos cheguem na casa de mais pessoas, dar oportunidade. E dentro disso só existe um caminho, a eficiência. Então, se não for eficiente em análise de custo, eu não consigo entregar um preço competitivo no mercado. E isso automaticamente envolve o próprio cliente final não conseguir ter mais facilidade na compra desse produto. A gente sabe qual é o cenário que a gente vive hoje. Então, por mais que em marketing a gente trabalha dentro de posicionamento, a precificação, às vezes, com pilar
de um produto premium, eu estou falando de um produto de escala de varejo, de consumo de alimento. Então, o nosso propósito é fazer com que as pessoas possam se alimentar de maneira saudável e que isso seja acessível para mais pessoas, tanto em lugares diferentes quanto também em classes diferentes. Então, isso é um desafio e é importante que o marketing esteja olhando para isso. Como é que você vai negociar um orçamento maior sem você mostrar em números que aquilo está valendo a pena, está trazendo retorno para a empresa? Isso é essencial. A empresa vive de margem, lucro mesmo, para poder investir na própria empresa, crescer e aumentar esse propósito, né? Ir direto para atender esse propósito. Falando em propósito, eu olho muito a essência das empresas, assim. E tem uma frasinha que vocês usam na Vida Veg que eu achei muito, muito interessante, que eu acho que é a essência. Me fala sobre ela. Vê se... A gente tem um slogan de sabor, saúde e um mundo melhor. Por que sabor? Porque nós somos produtos à base de plantas e nós desejamos que as pessoas tenham experiências que talvez elas tenham naturalmente com produtos lácteos, também com esses produtos. E no início, lá atrás, quando foi feito os primeiros desenvolvimentos de produto, a gente enfrentava o desafio de ter sabor. Então, hoje, a gente pode falar com toda a propriedade, porque a empresa já tem mais de 10 anos, que a gente consegue entregar um produto saboroso. É muito comum, a gente tem as nossas prescritoras, e então são as nutricionistas que nos dão feedback com relação aos produtos. E a gente tenta sempre trazer elas muito para próximo da marca. Elas comentam muito. Então, entre você comprar um whey que está lá, clean label, ótimo, beleza, e um whey que é um pouco mais, entre aspas, né, menos limpo em termos de quantidade de ingredientes, etc., e ele for mais saboroso que o outro, a pessoa vai preferir o mais saboroso. Então, nós prezamos pelo sabor. A gente tem um núcleo interno de desenvolvimento de produto que está sempre olhando para isso, engenheiros de alimentos, enfim, que vão tentar buscar a melhor fórmula para aquela necessidade, para aquele momento de consumo. Esse é o sabor. A saúde, porque é a lista de ingredientes, então, aditivos, conservantes, tudo isso que a gente sabe o impacto, como é ruim dentro da nossa alimentação, então a gente busca por alimentos sem isso. E um mundo melhor porque os produtos, né, são veganos. E, obviamente, né, assim, a gente fala mundo melhor, mas eu acho que depende também de muitas atitudes, né? Então, como esse produto ele busca a pessoa alimentar de maneira saudável, então, com mais saúde, automaticamente a pessoa também promove um mundo melhor. Eu particularmente gostei bastante porque você conseguiu trazer o que vocês querem passar de essência para 3 frentes relevantes, né? Então, você já mapeia territórios, né? Onde você vai navegar com a marca. A gente pode falar disso depois também. E esse produto, essa marca, né? Tem um desafio muito grande, que você me disse, de chegar a um público que talvez tenha até um pouco de preconceito mesmo, de esse produto não é gostoso, esse produto é só para vegano. Exato. Então, é um desafio grande Sim. do marketing, da comunicação em geral. E como é que vocês estão trabalhando esse desafio? Assim? O produto ele vem para um fim, um objetivo: alimentar, nutrir e proporcionar momentos em família. Considerando isso, independente, né, dele ser vegano especificamente, ele é um produto que vai estar inserido na mesa também de um intolerante à lactose, um intolerante à proteína, né, à caseína. Então, por ele ser mais limpo com relação a esses componentes de corantes, etc., ele tem uma aderência muito grande a pessoas que estão buscando por se alimentar por produtos sem esses componentes. Então, a gente sabe que com a nossa alimentação diária, o uso frequente de alguns componentes na nossa alimentação vão prejudicar a nossa performance de maneira geral.
Então, o nosso desafio é deixar clara essa comunicação. Você falou muito sobre essência e, para mim, o marketing, o desafio geral do marketing eu tenho poucos segundos, talvez nem segundos, talvez realmente uma imagem ou através de uma imagem, para passar uma informação. Esse é o maior desafio nosso. Então, se a gente tem e também o desafio contrário, ou seja, o marketing ocupa o espaço que ele tem. Então, se você tem 1 hora para falar de um assunto e você vai apresentar o seu produto, você vai usar 1 hora. Se você tem 10 segundos, você vai usar 10 segundos. Só que vamos pensar na gôndola, que é o nosso caso, a gente tem pouquíssimos segundos. Algumas redes a gente não trabalha com material de ponto de venda, não tem como colocar, né? A própria rede tem as exigências. Então, através de uma embalagem, em poucos segundos eu preciso passar tudo isso que eu acabei de falar para você. Então, se eu não vou mostrar especificamente na embalagem, eu preciso construir essa história na mente das pessoas. Então, eu acho que existe um paradigma com relação aos produtos veganos. Nós temos aí não somente a Vida Veg, mas outras marcas com produtos muito saborosos e que as pessoas precisam experimentar. Porque eu acho que esse processo vai ser essencial para elas terem a própria opinião com relação a isso. Eu acho que o mercado evoluiu muito, a tecnologia ajudou muito a trazer produtos para esses públicos que têm umas necessidades, vamos pensar, especiais, né? Sem lactose, e isso foi um processo de aculturamento mesmo, né? As pessoas hoje já olham para um leite sem lactose e já não tem essa coisa do preconceito. Eu acho que esse é o trabalho, né? De trazer cultura e eu sempre... Todo produto novo que a gente lançou nesses anos todos, o desafio se ele for muito novo, muito disruptivo, você tem que educar um pouco a sociedade, né? Então, trazer exige isso mais investimento. Mais investimento, mostrar mais, repetição. Por isso, você tendo uma essência, e o que eu gostei, você colocou na essência, vocês colocaram na essência o sabor, né? Que é isso. Que já quebra já ali. Já dá uma quebrada, né? Sabor, saúde, que são coisas que as pessoas buscam, né? E aí o propósito vem em seguida, que é mudar o mundo, né? Então, muito legal. Gostei muito, achei... E aí eu dei uma olhada também nas redes sociais e achei muito bem feita, assim, o que eu consegui ver de comunicação, achei bem legal, muito humanizada, com muita gente falando, fazendo, trazendo vários públicos. Fala um pouquinho mais do público em geral, não só esses que têm a necessidade ou só vegano, que eu acho que quem mais assim tá consumindo? Todo mundo, para todo mundo que quer se alimentar de maneira saudável. Então, se você está indo ali no supermercado e as grandes redes aqui em capitais, elas já têm a área de saudáveis, né? No interior a gente não tem tanto isso, mas se você for ali na área de saudáveis, que são esses produtos, a gente tem um universo infinito de possibilidades. E é experimentar, né? Sentir um pouquinho de cada um desses produtos para ver onde eles se inserem dentro do seu dia a dia. Realmente a gente está trazendo novidades para o mercado para além do tradicional, que foi onde surgiu a empresa, que são os iogurtes vegetais, né? A gente está bem fresquinho, não sei quando vai sair o podcast, mas ontem a gente anunciou a aquisição de uma marca que chama Plant Choice. Então, ela faz presunto, parma, a gente tem as linguiças de cogumelo. Então, a gente pensa comigo assim, são produtos que naturalmente as pessoas pensam embutidos, ultraprocessados, e a gente realmente fez essa aquisição por se tratar de uma tecnologia brasileira, e o termo tecnologia às vezes as pessoas confundem com muito industrial, ultraprocessado, mas não, é uma receita super limpa, com ingredientes super limpos, para você ter esse sabor que às vezes você quer ali numa mesa de frios. Então, qual que é o propósito maior, e por que eu disse para todo mundo? Você não precisa se alimentar sem ter essa saúde e esse sabor. Então, eu quero comer um doce, eu posso comer um doce saudável. Eu posso tomar o leite com o meu café.
sem ser o leite animal. Eu posso tomar com uma bebida de aveia, de amêndoas. Então, você pode tomar escolhas mais saudáveis com os nossos produtos. Então, vai independente do alérgico, do intolerante, porque esse público também existe, é um público que está crescendo cada vez mais. Ele vai receber muito bem os nossos produtos, vai gostar muito dos nossos produtos, por não poder consumir o produto ali, vou chamar de tradicional, enfim, os de base de leite animal, enfim. Mas qualquer pessoa vai poder consumir. Então, eu acho que basicamente é isso, assim, com relação a todo mundo poder consumir o nosso produto. Legal. Uma dúvida sobre o produto, depois a gente vai falar específico mais de marketing, mas... Sempre que eu penso em produto vegetal, fica na minha cabeça assim, como eu sou distante um pouco desse mundo, e eu gosto e sou muito carnívoro, como muita carne, e meu corpo se sente bem com proteína e tal, como é que é? Tem proteína o suficiente? Me fala sobre... Tem alguns produtos que essa linha que vocês compraram, né, que tem um pouco mais a aveia proteica, vamos pensar assim, tem proteína nos produtos? Sim, nós temos. Essa linha Plant Choice, a marca, ela é proteína vegetal. Tá? Nossos produtos, por exemplo, esse aqui é o Hummus, que é grão de bico, ele tem proteína. A gente tem também a nossa proteína já pronta para uso, que é a proteína culinária. Não está aqui na mesa, mas ela é maravilhosa também. Foi lançamento o ano passado, que ela também tem uma porcentagem alta de proteína. A gente está super atento a essa necessidade no mercado, principalmente para o público vegano, que necessita desse aporte proteico. Legal demais. Vamos para o mundo do marketing. Como é que tá a equipe lá? Como é que você montou a equipe? Você está com a agência também provavelmente apoiando? Como é que vocês estão trabalhando lá na indústria? A gente tem um time... até um beijo para todos eles. Um time bem forte que a gente trabalha os nossos pilares estratégicos. Então, nós temos uma nutricionista que vai trabalhar toda essa questão dos prescritores. Então, são essas pessoas da saúde que estão no dia a dia ali das pessoas, podendo sugerir os nossos produtos. Então, a gente tem essa rede bem legal, esse trabalho bem bacana com os nutricionistas. Nós temos as nossas redes sociais, os conteúdos, o tráfego também com uma pessoa especializada. Isso tudo interno? Tudo interno. A gente tem essa house. Sim. A gente tem alguns prestadores de serviço externos, como o gestor de tráfego, alguns profissionais, porque eu falo que um bom líder é aquele que tem os melhores ao seu lado. E o desafio sempre é encontrar os melhores talentos e reter eles. Uhum. Então, nesse caminho, considerando o objetivo que a gente tem essa internalização. No começo, a gente tinha uma parceria mais robusta de uma agência externa, mas hoje a gente internalizou muito, porque nós somos uma empresa que inova. Então, está dentro do nosso pilar de cultura a inovação. A inovação, ela exige uma velocidade muito grande. Então, o prestador externo, ele não vai me entregar a velocidade que eu preciso e a imersão que eu desejo. Então, a gente foi internalizando muita coisa e a gente tem ali algumas áreas que a gente não internaliza. Legal. Eu vejo um desafio grande, na minha opinião, tem que ter um time interno, mas ter também uns pensamentos externos, assim, como... Sim. Trazendo insights diferentes, né? E tem uns criativos diferentes que tem na publicidade, né? Em agência tem sempre um criativo, os diretores de criação que trazem esses insights. E o desafio do time interno é isso, né? É sair, sim, velocidade é ótimo, imersão maravilhosa, mas e para pensar um pouquinho diferente? Então tem um desafio aí, né? E além... Estimular essas pessoas. Exatamente. Mas a gente sempre está em contato com mentores, treinamentos, Legal. Trazendo aí esses profissionais para dentro para fazer imersões, para movimentar o time e fazer com que ele saia da caixa, de fato, né? Legal. É um grande desafio. Outro desafio é o que você falou de manter o time, né? E a nossa área,
como eu tenho agência há 18 anos, a gente sabe da rotatividade, né, da dificuldade. E você está com time presencial? Presencial. O time de marketing ele é presencial. Os externos, enfim, né, são online. Quantas pessoas internas? Nossa, porque eu tô com trade também, você não faz pergunta difícil. O trade Mas eu devo estar aí com umas 14 pessoas internas, mas a gente tem mais de 30 com os externos do trade, promotoria própria, enfim. É bastante gente. É bastante uma gestão gente. já difícil, né? Sim. São peculiaridades muito grandes, né? Então, a gente tem que... quando a gente... Vamos separar um pouco aqui o trade do marketing. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa que esse profissional, geralmente, ele é uma pessoa criativa. É uma pessoa mais voltada para a comunicação. Só que para o time fluir bem, eu preciso de outros agentes com perfis diferentes. Sim, não porque toda equipe tem que ter... Eu não acho que toda equipe tem que ter um pouquinho de tudo. Não acho. Depende do objetivo. Sim, claro. O nosso objetivo é ser... Né, para mim, o meu objetivo dentro do meu setor ali é ser um time que inova, um time que tem liberdade para errar, porque e errar, óbvio que não é para o consumidor final, tá? Mas é propor ideias, porque onde existe inovação tem que existir espaço para você ser questionado, para você trocar ideia. Então, assim, eu tento trabalhar sempre de extrair o máximo potencial de cada um. Também não rotulo eles. Por isso que quando você me pergunta, tem o quê no seu time? Eu falo, cara, tem pessoas. Essas pessoas, elas também são mutáveis. Legal. Assim como marcas evoluem. Então, elas passam por coisas que não somente ali dentro da empresa acontece. E elas podem, inclusive, estar no maior potencial para alguma coisa naquele momento. E daqui a um tempo, elas já estão em outra vibe. E eu preciso ter feeling para isso. Então, eu tenho que orquestrar, feito uma orquestra, de fato, orquestrar essas pessoas de forma que elas possam fluir melhor dentro desse máximo potencial. Porque quando a pessoa está muito no comportamento adaptado dela e não natural, eu consigo jogar ela para o adaptado, para ela evoluir, para ela crescer, mas se eu jogo demais ela no adaptado, ela rompe. Eu não mantenho esse talento. Então, eu preciso estar sempre observando para onde é que essas pessoas estão indo para eu extrair essa fluidez do marketing, que é maravilhoso, eu sou apaixonada. O marketing não existe sem vendas, independente do setor. Eles são vendedores. Todos eles necessitam ser vendedores. Só que eles ocupam um espaço dentro de todo esse funil, que a gente nem vai entrar nesse assunto, porque já tem discussões, né? Não existe mais esse funil, enfim. É só para as pessoas, de maneira geral, entenderem. Mas elas ocupam esse espaço. Elas só não vão ocupar espaços que não são deles, que é a parte de vendas. Mas elas precisam ter essa observação e pensamento de vendas também. É o famoso encaixar a pessoa com o perfil no melhor lugar para ela fazer o melhor. Naquele momento, Fernando. Porque eu também acredito muito nisso. Eu tenho uma pessoa maravilhosa com a gente, né, que é Renan. Beijo, Renan. Que ele entrou como design e quando eu entrei mesmo lá no setor, né, ele trabalhava na fábrica, ele depois voltou, foi para design e agora, depois de um tempo que eu entrei no setor, como eu disse, eu comecei a observar ele, que ele poderia ter potencial para outros universos. Então, ele também começou a pegar o web design, porque ele programa super bem e ele passava o dia todo só fazendo design. E ele precisava do quarto escuro, sabe? Porque é o perfil dele. E aí a gente tem algumas salas lá e eu falei para ele, Renan, vai lá, faz tal. E aí ele já fluiu mais, ele já ficou muito mais animado, porque é isso. E tudo está mudando muito o tempo todo, né? Então, o que você falou é importante. O momento... E a pessoa também desgasta naquela função que ela fez tão bem e com essa mudança toda, com tanta informação, despertar isso nas pessoas é muito legal. Bom, vou pedir para colocar aqui a mandala na tela, só para a gente falar aqui um pouquinho.
A gente estava conversando antes, Thalita gostou da mandala. Já conheço há um tempo. Já conhecia. Essa mandala, gente, está nesse livro aqui que eu lancei em 2025, final de 2025, que é o Full Marketing. E o livro veio depois da mandala. A mandala foi criada em 2022, final de 2022 mais ou menos, depois de muitos anos de marketing. E eu falei, a gente precisa integrar o marketing. As pessoas precisam entender que marketing não é rede social, né? Você entra no Uber e fala assim... Santo Fernando, ouçam, gente. Você entra no Uber e ele pergunta assim, você trabalha com o quê? Com marketing. Ah, rede social, né? Você faz postzinho, conteúdo, resume em conteúdo. Não é só isso. Marketing é muito maior. E eu gosto de falar da indústria por causa disso, porque a gente consegue entender e aplicar muitas frentes do marketing na indústria. É necessário, né? Então, só explicando rapidinho, a Thalita já viu, mas nosso ouvinte ainda não viu falando disso. No núcleo, a gente tem o que a gente falou aqui, da essência. Vida Veg tem sua essência. Sabor, saúde e mudar o mundo. Então, essa é a essência, que já está transformada numa mensagem emocional que eu chamo de Brand Emotional Essence, né? Criei esse nome, chamo BI e tal. Por quê? O branding, o famoso branding, na minha opinião, é estrategicamente racional. São escolhas racionais que a gente faz para a marca. O que é racional? Racional é entender onde a gente está, qual é o nosso público, entender mesmo, pesquisar com pesquisa, né? Fazer análise, observações com o tempo. Normalmente, o empresário abre a empresa empiricamente, né? Ele vai fazendo e não tem tanto entendimento. E chega uma fase da vida da empresa que ela precisa desse entendimento, né? E aí a gente normalmente constrói um documento de branding que tem isso tudo, tem o posicionamento. Então, para quem a gente é, para quem a gente não é, onde a gente quer chegar e por aí vai, né? O que a gente quer falar, isso é racional, né? É um entendimento racional. E depois dessa camada, estrategicamente, a gente vai fazer planejamento, enfim, a gente vai com a mensagem emocional, que eu tiro o posicionamento racional e transformo numa mensagem emocional. O que é mensagem emocional? Eu vou mudar ou fazer as pessoas me ouvirem e sentirem algo por mim, né? Deixar minha marca na mente delas através de uma emoção, de um sentimento. Então, essa mensagem é muito importante. E é importante também uma repetição dessa mensagem, porque se eu não repito, eu não consigo gerar lembrança. Então, por isso que ela está no núcleo e ela é a base do resto. Tá? E o resto tá. Life é organizar a casa. Então, se eu tenho uma mensagem emocional, eu vou deixar essa mensagem clara no site, numa apresentação comercial, numa apresentação institucional, enfim. Meu time comercial tem que estar falando essa mensagem ou traduzindo isso em experiência de alguma forma, né? Então, eu tenho que estar isso nessa camada. E aí, depois eu vou para as outras 3 camadas, que são camadas teoricamente mutáveis. Não quer dizer que o núcleo não mude, mas se você tem a essência da empresa, você não precisa ficar mudando demais. Você tem que repetir essa essência. Então, basicamente isso. Então, presença, ataque e disrupção são... toda empresa tem que atuar nessas frentes. Se uma empresa é mais inovadora, ela vai ter algumas coisas mais de disrupção. Peculiaridades. Né? Se uma empresa é mais tradicional, ela vai ter... Mas ela tem que ter presença, que é o dia a dia. Tem que estar nas redes sociais. Aí entra rede social. Tem que estar no Google... Hoje, nas buscas por IA, tem que estar presente. Sabe onde eu falo que muita gente perde dinheiro? Estar presente no relacionamento com o seu cliente. Nossa, era isso até um ponto que eu falei, nossa, se ele começar a falar isso, eu vou amar, vou falar até. Porque eu acho que, inclusive, né, todo esse arsenal de ações, percepções, são retroalimentadas para dentro da essência novamente, que é justamente esse ponto final, que no início aqui de começar o podcast, eu estava conversando até com o Fernando que o maior, eu creio que hoje, né, não vou falar que é o maior de todos, porque é uma realidade que eu estou, o desafio de, como é um produto de escala,
Então, se eu não estiver fazendo uma degustação, inclusive eu estou aqui em Belo Horizonte, vou fazer eu mesma uma degustação de um produto numa rede. Legal demais. Porque, justamente, a gente está lá no escritório. A ponta do dia a dia de comprar o produto se perde um pouco mais. É diferente de, por exemplo, você atendendo, né, no caso, eu lá quando tinha agência, atendendo um cliente médico que vai ter ali X clientes durante o mês e vai ouvir o feedback rápido e ajustar a rota. A gente trabalha numa escala muito grande. Então, nós temos aí, o ano passado, quase 12 milhões de unidades vendidas. Isso dá aproximadamente 1 milhão e pouco por mês de produtos entrando na casa das pessoas. Eu não consigo ter o feedback unitário de cada uma delas. Então, como que não posso me perder nessa percepção do cliente? Porque esse é o momento mais valoroso dentro do processo. E eu achei muito bacana quando você disse, só acrescentando dentro do ponto do branding, que as pessoas ainda não conhecem e não sabem sobre branding. Acham que branding é identidade visual. Acho que é o resumo com relação a isso. E branding tem várias camadas que podem trazer insights para toda a empresa, não apenas para o marketing, mas insights com relação até à produção. Por que eu digo isso? Tudo é percepção de valor. Tudo é percepção de valor. Se eu tenho poucos segundos, aquilo que eu falei, para transmitir uma mensagem, o que importa não é o que se é o que se percebe ser. Sendo então, quando a gente olha para um produto, talvez, igual você falou no início, quando começa ali uma empresa, um empresário, ele é apegado no produto, ele é apaixonado pelo produto. E às vezes não está vendendo tão bem. Por quê? Porque ele se perdeu dentro do caminho de que nem sempre o melhor produto é o que vende. E claro que a gente não vai trabalhar para produtos ruins, mas eu digo quais atributos para aquela pessoa são os atributos mais importantes para ela. Então, talvez a indústria está lá focando todos os seus esforços num maquinário surreal para sair um produto X com uma determinada peculiaridade ali dentro de toda a estrutura do produto, quando aquilo ali não é o mais importante para o cliente. Pode ser um outro ajuste fino dentro do processo de produção, dentro da indústria, que vai gerar um impacto maior na ponta da lança. Então, essa sua estrutura, ela é primordial. Eu falei, santo Fernando. Dou até spoiler, gente, porque eu conheço essa mandala, ela é em totem. Um totem dessa mandala. Eu falei para ele, não foi, Fernando? Me vende esse totem. Eu já estou fechando negócio aqui, gente. Já quero um totem desse para colocar lá na empresa. Porque as pessoas não vão valorizar também o que desconhecem. A partir do momento que a gente possa estar vendo todos os dias e se familiarizando, todo mundo vai contribuir dentro desse raciocínio. Porque eu não estou todos os dias fazendo degustação para ouvir o cliente. Mas eu tenho promotor, eu tenho vendedor que escuta o varejo. Porque a gente tem duas vendas dentro da indústria. Sim. A gente tem a venda para o varejo e a gente tem a venda para o cliente final. Então, eu tenho que fazer com que o comprador perceba, não só o cliente final. Porque dentro daquele metro quadrado ali, ele quer fazer aquele metro quadrado render. E eu sou uma indústria menor que outras indústrias, por exemplo, até similares em questão animal. Então, como que eu vou fazer com que esse cara, que é o tomador de decisão, tenha percepção de valor? Eu preciso também entender esse cara. Eu preciso saber o que é valoroso para ele. E porque talvez o cliente está até gostando pra caramba, está tendo ruptura, mas ele não está percebendo que isso talvez seja tão rentável para ele. Então, assim, são tantas camadas, tantos um universo tão grande, que quando a pessoa resume o nosso trabalho de marketing a um post, não é, Fernando? Assim, a gente tem uma sensação de, será que eu explico? Será que eu faço textão? Eu acho que talvez não vale a pena realmente, porque a gente precisaria de muito tempo para explicar. Mas o que a gente tem como acho que responsabilidade, né, Fernando? É ter momentos como esse, que você abre para a gente poder falar com mais tempo e no nosso dia a dia. Eu falo que a maior política que a gente faz é a política do dia a dia.
Então, o totem, tá, gente? Tá comprado. Quando eu comprar, eu vou postar. Vocês vão ver. Você está me fazendo criar outro produto. Né? É isso. Sou vendedora aqui. Eu já quero ser sócia. Maravilhoso, maravilhoso. E é para isso, assim. Aí você falou, né? Não sei se eu explico, não sei se eu lanço um livro. Adorei. Nossa, Fernando. Se eu crio uma mandala, se eu lanço um livro. Porque Lançou, viu, gente? Tá aí, maravilhoso. Então foi isso, assim. E essas camadas fizeram, assim... Eu só lancei o livro depois de mostrar isso para, no mínimo, uns 500 diretores de marketing. Né? Que especial. Aí, todo mundo, nossa, legal, entendi. Nossa, que então, incrível. eu não evoluí tanto essa mandala, não mexi nela, assim, ela saiu meio que pronta. Muita experiência, né, Fernando? São quantos anos? 24 no marketing, 18 dono de agência. Nossa, gente, assim. maravilhoso. Eu pus no livro mais de 2.000 clientes, mas eu acho que foi muito mais. A gente assim, se perde, né? Mas, assim, e muitas áreas. Então, a gente tem essa vantagem, né, de conhecer de todas as áreas possíveis. Né? No mesmo dia, eu falo sobre máquina, né, de construção gigante, massa de tomate, e por aí vai. Né? Assim, produto de acabamento fino para a classe... AAA e por aí vai. Então a gente vai entendendo muita coisa. É muito legal, assim. Então, só para não... Né, quem ficou até aqui, tá ótimo esse papo. Então, na presença, muita conversa com o cliente e isso, né? A conversa com o cliente, além de fazer, você vende mais barato, o cara que já te comprou, gostou do seu produto, é muito mais barato do que um lead que não te conhece. Sim, concorda? Né? Você falando em funil, em jornada, o que for, né? E, gente, toma cuidado com essas teorias novas que todo mundo lança o tempo todo, entendeu? Assim, vai aplicar a base. O meu livro eu trouxe Kotler porque é a base do marketing, o entendimento básico. E depois tivemos evoluções, o mundo evoluiu, tanto que ele lançou 6 livros. Então, mas a base é muito boa e sempre vai ser boa. Né? Se a gente estudar a base, a gente vai estar muito bem. E aí, quando fala funil, que se aplicou há muito tempo, funil faz muito sentido, jornada do cliente faz muito sentido. Por quê? O cliente sempre ele vai desconhecer sua marca, depois ele conhece sua marca, depois ele começa a entender que sua marca é boa, começa a gerar um valor, depois ele compra. Aí ele experimenta, ele gosta, ele continua, ele não gosta. E gostar não é só sabor, é experiência, é embalagem, e se for indústria que nós estamos falando, né? Então, isso tudo importa. E quando a gente está com um cliente que gostou de você, conversa com ele, relaciona mais, manda mais mensagem, sabe? Se traz ele para perto, faz ele ter experiências, isso tudo está no presença, né? E você pode jogar isso para outra camada, que é o ataque. O ataque é quando você põe dinheiro. Quando você investe mesmo, não em time em si, que você está já, lógico, são as degustações, como a gente no degustação no trade está ali. Exato. Né? Você vai investir, você vai fazer mais, vai fazer material de ponto de venda no trade, vai fazer um tipo de experiência diferente, vai fazer uma promoção. Participa dos eventos, que a gente participa de vários, por exemplo. E aí dentro lá você vai fazer promoção, por exemplo. Promoção é um tipo de ataque. Né? O caminhão do cara lá aqui, né? O caminhão do Faustão, que sempre teve, né? Promoções nesse nível, né? Isso é ataque. Você colocar investimento. E fazer publicidade, fazer tráfego pago, fazer... Inteligência de dados. Influenciadores. Inclusive tem também na sua mandala. Tem. Né? Gente, não existe marketing sem dados. Então, nós não só... por causa de não existir, mas de maneira porque a gente vive cada vez mais esse universo de... Né, você é mais antigo que eu. Antigo, né, gente? Não vou falar antigo, velho. Mais antigo que eu no marketing. E sabe como era difícil a gente ter acesso a dados. Hoje, não somente a gente tem mais facilidade de ter acesso, quanto nós devemos utilizá-los. Porque a rede social, que é um universo paralelo, onde todo mundo está vivendo, ela está se baseando dentro desse comportamento com um universo muito grande de dados. Então, eu gosto muito de frisar, porque realmente as pessoas desmerecem o marketing por não considerar todos esses fatores que você apresentou e também por achar que é uma ciência humana, completamente humana. E, gente, o marketing
ele também, né, tem também na base matemática, tem dados. Então, ele é fundamentado. Isso é importante, né? Fala um pouquinho disso, Fernanda, até inclusive, porque eu estou adorando esse podcast. Eu vou já assim aqui, ó, gente. Dados, para mim, é o desafio vamos colocar assim, do século. Todo mundo fala muito de dados hoje, até assim, na teoria. Mas se você for entrar nas empresas e olhar como eles estão tratando os dados, dá para ficar muito triste. Concorda? Concordo. Quantos CRMs são maltratados? Não são alimentados? Quantas equipes de vendas têm preguiça de alimentar um CRM direito? Sim. Né? E quantos dados sobram para o marketing? Entendeu? São dados básicos que vêm para a gente. Se a gente pode... E dá para aprofundar muitíssimo. Com facilidade, dá para melhorar demais. Uhum. E é isso. Eu acho que o seu time provavelmente tem um tratamento melhor, porque você enxerga bem isso. Sim. E você está... você está no melhor dos mundos, assim, para mim, como visão de marketing. Alguém que conhece de venda, da ponta da venda, e traz um time para ter essa integração. E aí, onde estão os melhores dados? É o que você falou. Na venda, seja ela para um varejista, seja ela para o consumidor final, como trazer isso mais, como trazer pesquisa, o tanto que é difícil a gente colocar uma empresa de pesquisa para fazer no cliente. Concorda? Exato, é muito difícil. Exato. E é muito importante. É desafiante fazer o empresário entender a importância dessa pesquisa. E isso vai dar insights. Nós estamos lançando um produto de um cliente e a conversa nova sexta-feira agora, a gente já apresentou bastante coisa, já trouxe as impressões, mas a conversa vamos fazer uma pesquisa? Você está com a sensação de que isso... E eu concordo com a sua sensação, o produto é maravilhoso, vai mudar a cultura do país, não sei o que lá. Tá um produto muito bom, não posso falar ainda, mas... Vamos fazer uma pesquisa? Vamos fazer uma quali, né? Quer dizer, uma pesquisa qualitativa de pôr as pessoas, ver se elas gostam da campanha, ver se elas gostam do sabor do produto, ver se, sabe? Vamos trazer isso mais base para a gente, que aí a gente vai ter um lançamento com mais certeza. Você vai poder investir com muito mais tranquilidade. Não existe receita pronta, o mercado recebe, mas se você fizer todo o trabalho bem feito, é difícil dar errado também. Todo mundo fala, eu pus milhões e deu errado. Não é bem assim. É que dar errado também é um número, né? Exatamente. Eu falo que você pode mudar a rota quando dá errado. Você não é que deu tudo errado. Deu alguma coisa errada, vamos ver onde deu e vamos seguir. Isso. Como eu vim da academia, né? Fiz mestrado e tudo, então a minha base ela é muito sólida Legal demais. Embasamento. Se você falar algo, você vai ser embasado. Ou então você deixa muito claro que são percepções gerais. Fora isso, embasamento. E é branding. Gente, pesquisa quali, todas essas pesquisas que o Fernando está falando, é branding, é marca. Né? Então, pensando que cada produto ele tem uma marca, mas cada produto ele é uma parcela da marca, porque ele tem um universo de consumo. Então, é como se ele fosse uma outra marca. Então, vamos lá. Esse produto aqui, para quais momentos as pessoas, de maneira geral, podem consumir? Ótimo. Mas quando eu vou ao mercado, geralmente, onde eu procuro esse produto? E o que me chama mais atenção dentro do mercado? Porque tem toda essa percepção de cores, de posicionamento. Então, dados, quando a gente se respalda em dados, a gente pode acontecer... E aí, esse que é o problema também, Fernando, que você deve ter tido essa experiência, eu já tive. Você faz a pesquisa, e aí o resultado da pesquisa é o que o cliente já achava. Então, ele acha que foi dinheiro jogado fora. E quando não. Para que você tenha a confirmação, você precisa pagar. Não existe almoço grátis, igual na internet, igual o tráfego. Você pode não estar tendo retorno de vendas no tráfego, mas você está pagando para alimentar o seu banco de dados. Então, dizer sim, ter o positivo para uma afirmação, uma hipótese, ela é um resultado. Então, o contrário também é válido. Olha, não deu certo. Ótimo, aprendemos como não dar certo nesse produto. Então,
para onde olhar, não é simplesmente resumir ou não dar certo, é fazer um recap mesmo de todo o processo, entender, pô, aqui foi a falha, então da próxima vez a gente melhora. Por isso que a cultura de inovação, para mim, é o melhor de todos os mundos. É onde você enxerga que quando você compra esses dados e você faz os seus testes, enfim, e pesquisas, e você tem uma questão negativa, você está retroalimentando o restante, né? Já viu o joinha ali, ó? Não sei quanto tempo a gente tem. Temos mais um tempinho. Esse podcast, ele é um podcast que a gente está mais livre, né? A gente tem um horário um pouco mais amplo, então a conversa tá boa, nós vamos seguindo. Para fechar a nossa mandala e erros que muita gente comete, eu pus uma camada que é disruption. Gente, eu fiz inglês pelo seguinte, tá? Às vezes me questionam por que você fica falando esses termos em inglês. Primeiro que em marketing tem um monte de termo em inglês, então, e não dá para traduzir. Agora traduz para mim em branding. Marca, percepção fica de marca. fraco, é difícil. Então, eu falei, se branding é branding, vamos colocar tudo em inglês. Foi por isso. Tem um motivo. E aí eu falei, já estava em inglês, vamos colocar tudo em inglês. Então, dificulta, mas facilita o entendimento. E eu escolhi palavras que em português dá para entender também. E o disruption, eu tenho uma professora de inglês no meu time, que é ela ali? Que fica... Meu Deus! A nossa diretora, palavra em inglês aqui. Nossa diretora de operações, professora de inglês. Ela é muito boa. E ela me ensinou o disruption. Então, muita gente chega, às vezes sem a base da essência, sem entender, sem ter o racional do branding, e fala, vamos fazer um aplicativo que está lá no disruption. Eu falo, vamos construir um caminho para a gente chegar lá primeiro. Às vezes... é muito errado você investir isso tudo sem saber se é isso que o seu público precisa, sem ter um direcionamento, sabe? Então, ficam inventando muita moda sem ter o básico bem feito. Mas, ao mesmo tempo, só o básico, às vezes, funciona muito bem, mas chega uma época que você precisa inovar, precisa trazer. Então, essa camada, ela não é uma camada que você tem que ficar o tempo todo fazendo. E na minha outra metodologia de planejamento, eu por área, por frente ali, depois eu posso explicar mais, eu trago como uma ação que a gente tem que pensar por área de disruption. Então, por exemplo, eu chamo 5-3-1. 5 de presença, 3 de ataque e 1 de disruption. Porque a gente precisa ter esse pensamento. E esse exercício ele é maravilhoso, né? De trazer o pensamento fora da caixa. Então, é isso. Caminhando para o final, o papo está muito bom. É muito gostoso falar de indústria. Deixa eu ver. Lógico que eu fiz um roteiro, mas eu não segui o roteiro. O que você acha de tendência? O que vocês estão olhando? Minha maior tendência é cultura, são as pessoas. Quando você colocou aí que a gente ia falar disso, nós temos reports maravilhosos e uma tendência muito bacana que eu acho. Gente, eu vou falar errado, será? Não, professora de inglês ali. Agora vai. Zona de conforto, do Euromonitor. A tendência de 2026, eu achei muito interessante, que é o quê? É a tendência do consumidor de buscar por marcas e consumir produtos, ideias, enfim, que geram um cuidado com o seu conforto e prezam pela segurança desse seu conforto. E não estou falando sobre sair da zona de conforto e inovar, e correr atrás, ter desafios. O que eu estou dizendo é marcas como a Vida Veg, que cuida do bem-estar seu. Marcas que, num ambiente de academia, vai prezar por universos muito peculiares, como as mulheres que vão treinar ficarem confortáveis em alguns ambientes específicos. Então, esse universo de conforto eu acho muito bacana, porque ele também... as pessoas estão sentindo uma pressão muito grande, essa pressão muito grande de alta performance. O mercado wellness, de saúde, lá no início, ele veio com essa força
de trazer a performance a todo custo. Então, o legal é você postar na rede social, acordar às 5, treinar tal horário, fazer tal coisa. E aí, quem não vive uma rotina que possa se adaptar tão facilmente a isso, se sente super frustrado. Então, as pessoas elas estão muito mais interessadas hoje o que é a minha rotina, como eu posso adaptar o que eu quero, ou aquele produto, ou aquela ideia, para dentro desse meu universo particular, porque eu tenho filho. A mulher, por exemplo, ou o cara, ele gosta de treinar jiu-jitsu. Enfim, as pessoas têm todo esse universo que elas querem praticar no dia a dia delas, e os produtos vão estar inseridos dentro disso de uma maneira a cuidar de todo esse ser integral. Independente de ser performance a todo custo, porque as pessoas estão cansadas. Inclusive, estão cansadas de conteúdos muito maquiados. Você sabe disso, né, Fernando? Então, as pessoas elas querem um pouco mais de verdade, um pouco... Não que não exista edição, porque toda comunicação existe um pouco dessa edição para estar atingindo um ponto específico, mas elas na verdade, precisam sentir que estão sendo ouvidas e que essas individualidades delas podem ser contempladas pelos produtos e serviços. É isso. Se ela conexão, não quer, né? Essa conexão. Maravilhoso. Fechou com tudo. Amo essa palavra, conexão. Você precisa se conectar com a marca de alguma forma, né? Ela precisa te representar. E quanto mais próximo da sua vida, da vida que você leva, né? Melhor a comunicação, né? Nossa, muito bom. Fala um pouco aí de como é que as pessoas te encontram. Eu acho que você deve ser uma ótima palestrante. Pode me convidar para palestras. Treinamentos, como é que as pessoas te encontram também para essa frente? Sim, eu estou no Instagram Thalita R. Cardoso. No LinkedIn, se não me engano, é isso também. Agora você me deixou apertado. Cardoso, no LinkedIn. Thalita Cardoso, aí tá sabendo mais que eu, gente. E eu tô lá para trocar ideia, né? Pra gente... Também tô aberta, viu, gente? Para ser convidada para conversar nessa conversa tão boa como foi essa. E eu, gente, por que eu até fico com dificuldade de responder isso? Porque eu era muito... Estava muito na ponta da lança ali. Então, eu fazia muitos vídeos. E agora eu estou mais nos bastidores. E até sinto muita falta de momentos como esse. Porque a gente que trabalha com comunicação, a gente sempre gosta desses lugares. Então, eu não estou produzindo tanto quanto antigamente. Mas estou ali nas redes sociais, caso vocês queiram conversar. Converse mesmo com todo mundo no direct, enfim. Não sou artista, viu, gente? Para não responder direct. E eu agradeço porque eu te chamei no LinkedIn. Foi, né? No LinkedIn. Eu falei, nossa, tem uma trajetória legal, acho que vale a pena. Além de trajetória diferente. Além disso, uma marca super legal, né? Pra gente falar de indústria e tal. Eu falei, nossa, muito legal. A Vida Veg, desculpa. A Vida Veg, gente, é só Vida Veg ali no Instagram. A gente já tá com mais de 400 mil seguidores. Tem muito conteúdo bacana. Muito legal. Tá? Muito legal. Muitas vale a pena receitas. Muito para trazer também essas ideias e coisas que você pode pensar que possam ajudar nesse seu objetivo de ter uma vida mais saudável. E eu vou trazer para clientes a Vida Veg como referência de Instagram. Que bom! Nossa, gente! Faz muito um take feito. Dessa parte, por favor. Eu quero dessa parte aqui. Vamos mandar sim. E parabéns. Obrigado demais pela conversa. Ela mora em Lavras, que não é tão longe de Belo Horizonte, mas é longe, 200 quilômetros mais ou menos. E veio para o nosso podcast. Olha que legal. Muito obrigado mesmo. Gente, obrigada demais. Já tinha participado de podcast um pouco diferente, não presencial. A gente sempre fica com aquele sentimento novo e eu amo quando eu vou fazer palestra. Algumas vezes as pessoas me perguntam, e aí, tá nervosa para subir no palco? Nada, né? Você já subiu tantas vezes no palco. Eu falo, olha, no dia que eu não sentir mais nada, você pode deixar de me contratar. Porque a sensação de ansiedade ou de nervosismo, ela é essencial para quem sempre se põe em um ambiente de desafios e inovação. É um indicador, quer dizer que você está o quê? Querendo muito sobre aquele momento. Então,
Obrigada. Ah, muito bom. E eu também fico um pouco nervoso, principalmente no início. Mas a gente consegue vencer esses desafios e ter essa conversa tão boa. Gente, sigam os próximos podcasts. A gente vai continuar falando com indústria, falando de marketing. Tem muita coisa boa por aí. Se você quiser me achar, Fernando Leb. Eu sou CEO da Leb, tem a Leb como agência, tem o podcast Indústria Criativa, podcast.indústria criativa no YouTube. Entra no site da Leb, compre meu livro, está na Amazon, está no site da Leb também, e você vai e me mande. Eu li seu livro, eu tenho recebido bons feedbacks. Eu li seu livro, teve uma pessoa que me mandou, eu comi seu livro em um final de semana. Eu falei, o melhor depoimento. Nossa. O livro é um livro mais de consulta, né? Tem uma leitura fluida até certo momento e depois ele fica muito técnico. Então você acaba, assim, você não vai guardar todos esses termos, esses dados e tal, mas a base é muito boa e depois você vai entendendo e vou consultar. Então vale a pena comprar. Não é porque foi eu que escrevi, mas eu acho que ele traz um esclarecimento necessário para o mercado, tanto que a gente falou aqui. Vou até vender um pouquinho para ele, gente. E eu acho que, para resumir o nosso trabalho de marketing e de vendas, o seu maior ato político é aquilo que você deposita o seu dinheiro. Então, se você compra um livro, você está ajudando, valorizando no Brasil produtor de conteúdo, né? Uma pessoa com história tão bacana, uma pessoa que dedicou muito tempo para criar esse material. Então, hoje em dia, existem várias plataformas que, inclusive, replicam os produtos, os livros, e eu sempre falo, eu faço questão de comprar. Por quê? Porque não é sobre acesso, é sobre o quanto eu posso estar fazendo algum movimento que seja ali, dentro da minha casa, dentro do meu dia a dia. Tá, gente? Então, comprem um livro dele. Comprem livros. Comprem livros. Muito obrigado e até a próxima.